Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Naide, professora de língua portuguesa, e hoje eu quero te convidar para a gente falar um pouquinho de um assunto muito importante, que é o bullying. E aí, me diz aí, você sabe o que é bullying? Bom, então vamos falar um pouquinho da origem dessa palavra. O bullying, ele tem origem na língua inglesa, é um estrangeirismo. O radical bully significa valentão. E o sufixo -ing, o ing, denota continuidade, constância, o que nos ajuda a entender com maior precisão o significado desse termo. A prática do bullying ela é caracterizada por constantes agressões, que podem ser físicas, verbais e psicológicas, ou as três ao mesmo tempo. Nesse caso, o indivíduo ele humilha, ou o grupo ele humilha, xinga, expõe, denigre um outro indivíduo. E para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, eu convidei uma especialista, que é a psicóloga Michele Cardoso. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Nádia. Obrigada ao Araxá Educa. E é um prazer poder compartilhar um pouco, explanar mais sobre esse assunto com vocês. Ah, que bom, Michele. E me diz uma coisa, o bullying, ele sempre existiu? Sempre. Desde que mundo é mundo, o bullying existe. Porque faz parte das relações humanas, né? Então, em toda a história da humanidade, que tiveram mais de uma pessoa, essas pessoas, algumas tiveram intenções boas, outras não tanto, e nessas intenções que não foram tão boas, algumas pessoas se sentiram no direito, ou na vontade, ou no desejo mesmo, no ímpeto, de saber o que fazer o mal para o outro iria surtir nela. Então, a gente tem, quando a gente estuda os povos antigos na psicologia, bastante literatura que comenta sobre como foi até um estudo da mente humana, né? Um laboratório, como se fazia antigamente para saber o que tinha dentro de um ser humano, né? Pegava um corpo humano, se abria, coisa que, graças a Deus, atualmente não precisa ser nesse nível. A nível de comportamento também foi assim. Então, desde que mundo é mundo, sempre teve essas testagens de personalidade. E se eu xingar, como vai ser? E se eu maltratar? E se eu empurrar? Tanto em questão do ser humano se testar, quanto até mesmo para poder pesquisar o que aquilo ali vai surtir no grupo, né? Porque se falando de bullying, tem o grupo sempre envolvido. E então, assim, não tem como falar que a palavra é nova, que isso é algo novo com a palavra, não. Isso sempre existiu em formatos diferentes, em formatos em que as pessoas nunca imaginavam que fosse errado, que era realmente algo para o crescimento da evolução da psique humana, de forma negativa, mas foi durante algum tempo. Mas como tudo evolui, o ser humano também está no mundo para evoluir, existem coisas que não precisam ser mais admitidas, né? E quando eu falo dessa questão do bullying antigo para a pessoa se testar, é muito na questão da raiva, do ódio. Porque tem pessoas que precisam se testar na raiva e no ódio. Porque talvez recebe tanto isso, ou recebeu tanto isso, ou vive tanto isso, que não tem como externar. E aí a forma de fazer isso é vomitando no outro, né? Seja verbalmente, seja, como você mesma disse, moralmente, psicologicamente, com joguinhos, com brincadeiras. Tem várias formas, né? Então eu vejo que nós só encontramos o nome para aquilo que durante muitos e muitos anos, antigamente até em formato de evolução, existiu. Então, a gente só não tinha um nome para isso, né? Sim. E buscamos aí um estrangeirismo. Michele, me diz uma coisa. Muitas vezes nas escolas, os pais resumem que tudo que acontece é bullying. O que seria? Como que a gente poderia caracterizar o que é e o que não é? Um segredo que vai tirar todas as dúvidas dos professores, diretores, pessoal da escola. É o seguinte, o bullying está dentro, ele é uma vertente do assédio moral. Entendeu? Se você for pegar o código, tudo direitinho, ele é uma vertente ali do assédio moral. Só que caracterizado com algumas particularidades.
Só que o que é a principal particularidade do bullying? Se você falar, isso aqui é bullying. Repetição. Entendeu? Então, assim, se aconteceu uma vez na vida, outra na morte, é outra coisa. Você não pode dar o nome de bullying, não quer dizer que não é nada. Né? Não quer dizer que porque aconteceu uma vez, não tá tudo bem. Não, de forma alguma. Mas a repetição é o que vai fazer. O Joãozinho, a Mariazinha, eles estão sofrendo bullying. Se não houver repetição, pode ter sido um assédio moral, uma violência psicológica. Também deve ser averiguado, sim, né? Mas não é caracterizado como bullying. Não, o bullying é repetição. E o bullying ele só acontece na escola, Michele? Não, de forma alguma. Onde tem mais de uma pessoa, nós temos essa possibilidade de ter o bullying, né? A pessoa que faz o bullying, ela precisa de um cenário, ela sempre monta um palco e ela precisa de um público, de uma plateia, porque isso traz nela uma pulsão de vida, entendeu? A pessoa, ela faz querendo algo. Então, quando ela se sente gratificada, ela se sente bem. Sim, se sente bem fazendo aquilo, né? E aí, quando tem pessoas ali atrás assistindo e vendo que está fazendo aquela pessoa ficar grande, né? Está engrandecendo aquela pessoa, ela se sente mais ainda no poder de continuar e de manter aquela relação de assédio, né? Com o bullying com aquela outra pessoa. E isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer no relacionamento amoroso, relacionamento nas famílias. Eu, no consultório, eu vivo muito atendimento com adolescentes que vivem bullying com a própria família. Pra você ter uma noção. E isso traz um sofrimento emocional, psicológico. E eu normalmente, eu tento trazer para o lado de que os pais não percebem que estão fazendo bullying. Porque pai e mãe erra muito por amor, né? E só que hoje em dia, nossas crianças, nossos adolescentes, eles têm muita noção, muita consciência, e muito cedo, através até da tecnologia, né? Do que é o quê. Então, coisas que antigamente eram faladas por amor, hoje geram um conflito psicológico e emocional nos pensamentos da criança e do adolescente grande demais, sabe? Adulto faz bullying com adulto? Também, mas normalmente o efeito negativo é menor. Por isso que a gente sempre fala mais de criança ou adolescente. Existe com adultos, em qualquer lugar que você imaginar. Em uma viagem a passeio, tem bullying? Pode ter bullying. Com marido e mulher que se amam, pode acontecer algum momento com bullying? Pode. A mulher, por exemplo, pode ter tido o sonho de cortar o cabelo, um chanelzinho curtinho, chegar em casa com aquele cabelo curtinho, o marido olhar pra ela e fazer uma crítica pesadíssima. Nossa, parecendo minha avó, que não sei o quê, com esse cabelinho de veinha, que não sei o quê, sabendo que a mulher talvez tenha uma autoestima baixíssima, porque é mais velha que ele de idade, entendeu? Às vezes uma esposa mais velha, 10 anos que o rapaz. Então, assim, isso não tem lugar, não tem qual que é o perfil. O bullying, ele acontece em vários lugares, de várias formas, e sempre naquela sensação da brincadeira, entre aspas. Não era para ser levado a sério. Não era para ser levado a sério. Isso aí, essa forma de caracterizar, além da repetição, facilita de pensar e analisar sobre o que é o bullying. E na educação infantil também é bem frequente, entre as crianças menores. Sim, o que eu gosto de ressaltar? Na nossa fase infantil, nós temos níveis, né? Então, por exemplo, de 0 a 2, um sensório motor, que nessa fase, se a pessoa está na creche, não existe bullying ali, de criança para criança. Porque o bullying é algo muito do raciocínio. E precisa existir a maldade na cabeça humana para se fazer o bullying. Então, nessa fase do sensório motor, que é de 0 a 2, 2,5, não tem. Aí de 2,5, 3 a
até os 7, que é uma fase que a gente chama na psicologia de pré-operacional, já se inicia. Porque a psique do ser humano, de 3 anos principalmente, nada é regra, viu, Nath? Mas vamos colocar então, 2 anos e meio para 3, indo para frente, com exceções, a psique humana ela já começa a entender. É mais do que só aquilo que é pequeno e grande, é aquilo também que é bom e ruim. Já tem a consciência. Já tem uma consciência maior, entendeu? Aquilo que talvez não entende a palavra ofensa, mas entende aquilo que deixa aquela coleguinha triste, com aquela carinha, entendeu? Não tem muita consciência do bem e do mal, mas já tem consciência do certo e errado a partir dessa idade. E qual que deve ser a postura do professor, do diretor, do coordenador, monitor, quem acompanha assim, essas crianças e até os adolescentes também? São passos, né? E eu vou falar agora a nível de Araxá, tá? O que cada estado, cada lugar tem uma forma diferente. Existem cidades que têm até projetos, né? Até porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma escola de uma favela do Rio de Janeiro é muito mais agressividade, muito mais bullying do que em Araxá. Então, cada lugar tem uma forma de funcionar, um perfil. Em Araxá, o que a gente vê que mais funciona é, primeiramente, o pessoal, né, a equipe da educação, chamar os pais de ambas as partes. Isso independente da idade, se for mais novinho, ou na pré-adolescência ou na adolescência. Chamar os pais de quem está praticando o bullying e de quem é a vítima, conversar sobre aquilo que está acontecendo e aquela equipe, que eu não sei quem vai ser a equipe, cada escola tem a sua configuração, né? Você vai ser diretora, pedagoga, professora, vai sentir esses pais. Porque o que acontece? Na teoria seria, chama os pais vão resolver e aí vai ficar tudo certo. Eles vão conversar com os meninos, com os filhos ou as filhas e aí vai se resolver. E na prática não é bem assim. Porque às vezes o bullying vem através de um racismo da família. Tá mais enraizado. Pode ser que seja, é uma opção. Ou o bullying vem porque a escola descobre que a mãe e o pai tá passando por um divórcio e que tá tratando um ao outro uma forma terrível dentro de casa, aquela criança de 6 anos tá vendo isso todos os dias. E aí por isso que começou a aparecer a partir desse ano. Então, assim, o mais importante, eu falo isso pra tudo, quando é ligado à psicologia para criança e adolescente. Precisa se escutar quem vive com essas crianças, com esses adolescentes. Porque senão tudo que você tentar com elas não vai dar certo, se a disfunção também se estender para esse outro lado. Porque aí se você vê que a família é uma família consciente, a família seja quem cuida dessas crianças ou adolescentes. Não necessariamente, né? Pai e mãe. Não necessariamente pai e mãe. Se você vê que eles têm uma consciência, então dá para você conversar, explanar e falar, olha, vai ter advertência e é necessário ter sim essas advertências, fazer, assinar, registro. Quando é muito pequenininho, os pais assinarem para se comprometer aquilo, você entendeu? E quando vê que não tem comprometimento da família, conselho tutelar, conversar com o conselho tutelar, principalmente se os educadores estão vendo que aquele bullying praticado está fazendo aquela criança passar por um processo que não está conseguindo aprender na escola. Tô falando no meio mais educacional. Desdobramentos, né? Entendeu? Tá tendo mais desdobramentos. Aí chama o conselho tutelar e quando é uma coisa mais hostil ainda, em Araxá, pode chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Que os pais não foram notificados, não tiveram nenhuma reação, não voltaram na escola, não tomaram providências, porque isso fica registrado. Por quê? Porque senão no futuro isso pode ocasionar uma atitude muito agressiva dessas crianças e aí depois vai falar que quem estava ali, os adultos responsáveis que estavam ali ao redor, viram tudo e não fizeram nada. Foram omissos. E o espectador, ele tem participação também no bullying, Michele? Que são tanto os colegas, o público, o palco, que eu te falei que fica ali, a plateia, que fica assistindo aquele palco todo, aquele circo todo, quanto também os professores, os educadores que estão ali, o pessoal
de quando é no meio da educação, ou então da família, as amizades, os grupos, né, de amizades, que sabe que tem aquela pessoa que sempre está sendo... Então, o espectador, ele tem que manifestar, ele tem que denunciar, ele tem que, né, procurar meios de ajudar aquela pessoa que está sendo vítima de bullying. Eu digo que, antes disso, conversar, pedir licença para a pessoa. Não que ela vá te dar licença, porque às vezes ela está tão amedrontada, mas vamos supor que você, Nadi, está sofrendo. Eu viro para você e falo, Nadi, você me permite, né? Você me dá licença, você me deixa eu ir lá e falar para sua mãe, deixa eu ir lá e falar para nossa professora, ou para o tio de educação física que a gente tem mais proximidade, ou para a tia, não sei das quantas, se for na família, deixa eu falar com a sua madrinha, né? Que a gente está focando na educação, mas como pode ser em qualquer âmbito, né? Mesmo você falando não, que muitas vezes a gente fala não querendo falar sim. Sim. Pelo medo. Pelo medo, eu te pedi autorização, eu te pedi como se fosse uma bênção, entendeu? Entre aspas, para poder ajudar. Porque no futuro, se der alguma coisa, você poderia falar assim, eu te falei que não era pra você falar nada, não sei o quê. Só que aí você vai falar, mas você viu que foi no intuito de tentar te ajudar? É melhor do que falar, por que você foi na minha frente e falou, era eu que queria ter falado? Não, mas eu te pedi primeiro. Então eu vejo que o importante é, aquela pessoa que está presenciando aquilo acontecer, buscar, conversar e depois, com a bênção ou sem a bênção, procurar ajuda, contar o que está acontecendo, que às vezes só os grupos estão realmente vivenciando aquilo. O pessoal externo não chega a perceber a intensidade. Talvez saiba a informação, mas a intensidade. Porque cada um sente o bullying de uma forma. Pode falar que o meu cabelo é preto e grande igual de uma bruxa e eu achar ótimo. E você se ofender. Entendeu? Então, cada um sente o bullying de uma forma. Verdade. E, Michele, me diz uma coisa. Quais são as consequências, né, de uma criança, um adulto que sofreu bullying nessa fase, né, tão importante escolar? Que desdobramentos que isso pode ter? Na fase da infância, quando isso está acontecendo, é importante observar as mudanças. Ou seja, se a criança ou adolescente era mais expansivo e ficou introvertido. Se era muito introvertido e do nada começou a ficar expansivo demais, entendeu? Então não é regra. Sofreu bullying e ficou triste. Não. São as mudanças da característica que aquela pessoa apresentava. Isso é importante observar. Faltas, obviamente, né? Parar de ir nos lugares, aí não só falta na escola. Aquela pessoa que deixa de ser social, ela não vai mais em aniversário de família, nada que chama ela frequenta, ela não vai mais em barzinho, ela tá realmente tendo muitas faltas na escola. Esse isolamento, sabe? Isso também é bom, né? Nessa faixa de criança para adolescência ser observado. E pode haver o espelho, a fase do espelho, sabe? Que tanto na época da infância quanto da adulta, a pessoa, por ter sofrido muito bullying, por ter passado muita humilhação, muita raiva, ela tirar dela o pior de si e se tornar uma pessoa abusiva, agressiva, uma pessoa que vai ofender e que vai demorar a entender, talvez vai viver a vida adulta quase que inteira, o porquê ela é assim. E pode ser que seja já, entre outras questões, mas potencializado pelo bullying lá da infância, da adolescência, na escola, na família, entre outros. Nossa. E Michele, me diz uma coisa, existem leis que protegem essas vítimas de bullying? Sim. Tem uma lei que é a 13.185 de 2015. Essa lei foi do Poder Legislativo e ela deu um passo para combater, porque colocou um programa que chama Programa de Combate à Intimidação Sistemática. E aí esse programa, ele vai proteger, e é por isso que eu te falei de procurar a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, porque já tem nessa lei 13.185 os direitos dessa pessoa, né? O que a polícia vai fazer, quais são os passos, quem que vai ser escutado, por que chegou no nível que chegou, né? Porque assim, existe uma diferença grande, que eu te falei, é um desdobramento o bullying do assédio moral.
Mas no bullying, nós estamos falando dessa lei. Mas tem outras leis, outras formas, outras punições, outras formas para assédio moral, por exemplo, né, que é uma diferença, assédio moral e o bullying. O assédio moral está mais ligado a corporativo, a empresas, aos adultos, aquela relação do colega de trabalho que foi promovido e você não, aquela cutucada todos os dias em formato de brincadeira, eu sou competente, você não é, eu entrei há menos tempo, você está aí há 10 anos e não foi promovido, de um chefe por um colaborador, tá mais ligado a essa questão corporativa. Mas também não quer dizer que também não pode ter aquela pessoa no trabalho que fala da menina que é baixinha, do rapaz que é homossexual, mas isso não é preconceito, também, mas dependendo se o formato que isso está, principalmente se for de brincadeira, zombação, também, e se for recorrente, também caracteriza bullying. Olha só. E a pessoa que está sofrendo bullying, quais são os passos? Ela deve denunciar? Ela deve procurar ajuda primeiro na escola, a escola fazer esses registros? O que você orienta passo a passo para a vítima? Bom, é muito sofrido, porque mexe diretamente com o psicológico da pessoa. E a pessoa, a primeira proteção que ela tem quando o psicológico dela está sendo afetado é se fechar para aquilo. Então, ou ela finge que não está acontecendo para ela e para as pessoas, e aí você brincou comigo e tá tudo bem, eu não mostro que aquilo está doendo em mim, mas está doendo, a pele que me habita, está doendo muito. E a longo prazo, que quando eu observo aquilo, ele já me desencadeou um monte de outras questões psicológicas, ou então a pessoa acaba vomitando de uma vez só. Então, o que eu sempre oriento olhe mais, seja mais honesto, olhe mais para dentro de si, seja mais honesto com aquilo que você gosta, com aquilo que você não gosta. Porque até a própria vítima demora a observar que ela está sendo vítima de bullying. Só quando a coisa chega no extremo que ela fala, opa, não consigo mais, está fazendo bullying comigo. No extremo. Não, nós temos que ter a cultura de se amar mais. Porque quando a gente se ama mais, a gente sabe aquilo que a gente merece ouvir, aquilo que a gente não merece. Né? Você entendeu? É muito importante a pessoa começar de dentro para fora. Eu mereço ouvir isso. Isso está exagerado? Sem criar paranoia também. Tudo é bullying? Não é disso que eu tô falando. Mas quando é recorrente, eu mereço ouvir isso está me fazendo mal. O que eu posso fazer? Sempre converse com a pessoa mais próxima, independente de quem seja. Não precisa ser necessariamente familiares. Pode ser uma vizinha que você tem uma afinidade, que tem um carinho, sabe, aquela senhorinha ou aquela pessoa, ou da escola mesmo, ou da família da sua amiga, do seu amigo. Não precisa ser necessariamente família, sabe? Conversa, coloca pra fora. E se tiver num nível muito ostensivo, procura a delegacia. Porque às vezes não quer falar pra ninguém. A vergonha é tanta, não quer assumir isso pra si e nem pra ninguém. Procura uma pessoa externa. Então, vai na delegacia se for mulher, vai na delegacia da mulher. Se for homem, vai na delegacia normal, como que nós temos. Conversa, pede. Na nossa delegacia tem psicólogo. Pede para conversar com o psicólogo. Se não tiver na hora, eles vão providenciar um horário, marcar. Né? Normalmente tem que fazer marcação. Mas pede auxílio. Assim como também temos em Araxá a Secretaria de Ação e Promoção Social. Na Secretaria de Ação Social, ela tem núcleos CRAS e CREAS, que tem assistente social e psicólogo, que também fazem essa escuta e podem estar orientando a família e a pessoa que está sofrendo por bullying, quais são os lugares, como buscar justiça, como fazer com que isso pare. Nossa, Michele, aprendemos muito hoje com você. Gostaria de te agradecer por todas as orientações que você passou. Nossa, muito bacana, muitas informações que a gente não tinha, a gente aprendeu muito. Tenho certeza que você aí de casa aprendeu muito também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. No que vocês precisarem, estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.